da família Leitão, pode juntar o queijo Teté da família Amaro. Vamos entrar. Olá, João. Muito prazer. Parabéns pelo seu negócio. E os queijos já fazem parte da família Amaro há quantos anos? Desde meados dos anos 60, quando a minha avó tinha uma pequena propriedade agrícola e para fazer escoar o leite das vacas que tinha na altura, começou a produzir queijos numa pequena sala que na altura tinha 3 metros quadrados. E hoje esta fábrica é enorme, incrível. Quem é que gera esta fábrica? Esta fábrica atualmente é gerida por mim e pelas minhas irmãs, somos a terceira geração da família. Tentámos procurar o melhor que cada um de nós consegue fazer dentro da empresa. A minha área é financeira, uma das minhas irmãs faz a área comercial e a outra faz um pouco o controle da produção. E que tipo de queijos produzem? Produzimos essencialmente 75% da nossa produção é queijo fresco, nas variantes de vaca e de cabra. Produzimos depois também queijo curado e requeijão. Requeijão é um subproduto que é produzido a partir do soro do queijo fresco. Estamos numa área que tem imensos espaços verdes e permite-nos ter imensa calma quando estamos a trabalhar. Por vezes existe bastante stress à volta do trabalho. Infantil. Muito obrigada e até já. Até já, obrigada, muito obrigado. Obrigada. Ora, apresentamos agora João Amaro, um dos administradores da fábrica de queijo Teté. Ora, nem mais. O nosso terceiro empreendedor, também ele da mesma região, ali do Concelho de Louros, ou seja, da zona Saloia, e com produtos de verdadeira qualidade. Um grande aplauso para ele. Olá, João. Boa tarde, Benito. Boa tarde, João. Este também é um negócio que começou ainda nos anos 60. Sim, foi um negócio que começou em meados dos anos 60 com a minha avó, que na altura tinha uma pequena propriedade agrícola e viu necessidade de escoar o leite das vacas que tinha. Então começou a produzir queijos, na altura numa pequena sala que tinha 3 metros quadrados. E produzia os queijos dentro de uns baldes, produzia 25 litros de leite por dia. Hoje em dia produzimos 20 mil. É um bocadinho diferente só. Sim, e foi nessa altura que começou e depois passou para a minha mãe, que deu uma grande dinâmica e que fez a empresa crescer bastante, introduziu novos produtos, sempre com uma grande preocupação na qualidade e um método tradicional na produção. E depois, recentemente, em 2010, no final de 2010, passou para mim e para as minhas irmãs, que somos os atuais administradores. Agora, uma coisa é, já percebemos que também acaba por ser mais ou menos não, é exatamente isso, desde que se lembra de ser gente, literalmente, que lida com o que diz respeito aos queijos, mas tanto o João como as suas irmãs disseram logo que sim, é isto que nós queremos fazer também da nossa vida? Sim, sim, porque sentimos uma responsabilidade de pegar em algo que já pertence à nossa família, claro, que foi criado pela nossa avó, então é quase como se fosse um filho que não cresce e que deve passar pelas mãos de todos. De mãos em mãos. E foi com esse objetivo e com esse intuito e com essa responsabilidade que nós aceitámos o projeto. Este nome, Teté... Sim, é uma homenagem ao meu avô. Ao teu avô. O meu avô, na altura, era alcunhado por Teté e depois, quando a minha mãe constituiu a empresa, achou que deveria homenageá-lo, porque, de facto, foi alguém importante para a empresa. Claro. Porquê Teté? Qual era o nome dele? Confesso-lhe que o nome dele era Miguel, portanto não tem nada a ver com Teté, mas era um nome pelo qual o tratavam. Exatamente. E pelo qual o conheciam. Sim. Em relação aos queijos que nos traz aqui assim uma pequena amostra, não é, João? Mas que queijos são estes? Então trouxe alguns queijos frescos, que é aquilo que nós mais produzimos, é 75% da nossa produção. Temos queijos frescos de vaca e de cabra, e depois produzimos também requeijão, e depois temos diferentes requeijões, com alho e ervas aromáticas, com doce de abóbora, requeijão de ovelha, mistura, e depois trouxe também alguns queijos curados, e é um pouco esta a nossa oferta de produtos. E o processo de fabrico ainda é muito artesanal ou já com 20 mil litros com por dia, Pois. 20 mil litros por dia. Pronto, hoje em dia já não é num balde, não é? Pois, não é é. num balde de 2 mil litros cada um. Vários baldes, salvo seja, que nós chamamos de cubas. Hoje em dia, o processo, tentamos sempre que o processo seja o mais tradicional possível. Vamos introduzindo tecnologia, porque é necessário no mercado cada vez mais competitivo, mas temos sempre a preocupação de introduzir a tecnologia em fases do processo que não coloquem em causa a produção de uma forma tradicional, como, por exemplo, arrefecimentos rápidos e imediatos para garantir que o produto chegue o mais fresco possível ao cliente, mantenha uma maior qualidade ao longo do tempo. Porque o queijo fresco, por exemplo, é um produto que tem uma vida útil de 7 dias, 7, 8 dias. Portanto, é importante que seja consumido verdadeiramente fresco. Então nós vamos sempre tentando procurar, introduzindo tecnologia e avançando, mas nunca no processo em si, mas nas envolventes além do processo. E depois escoam os vossos produtos para onde? Escoamos essencialmente para supermercados,
Estamos... Na região? Só? Essencialmente na Grande Lisboa. Também vendemos para a área do Porto e vendemos de norte a sul do país, mas com outras marcas. Produzimos marcas de distribuidores e vendemos com outras marcas. E agora, recentemente, este ano, fizemos uma grande aposta a nível de exportação. Participámos de uma feira vocacionada exatamente para isso e estamos a dar os primeiros passos. São passos que demoram um pouco, mas que acreditamos que venham a ter bons frutos. O João sempre percebeu que este poderia ser o seu caminho de futuro, sempre quis. Quando tinha 10, 12 anos achava que não. E depois quando entrei para a faculdade achei que sim, que teria de ser e que faria todo sentido. E que é algo que pertence à família e que faz todo sentido que se mantenha na família. E isso faz-nos ter um amor especial pelo aquilo que fazemos. Agora, há pouco sabemos que os seus partners, os seus colegas, não de área, mas aqui de banco, pelo menos hoje, têm uma vida um bocadinho diferente, ou seja, em termos de horários, acordam muito cedo, às vezes não se deitou assim tão cedo, enfim, não é fácil. E como é que é o dia-a-dia? Nós, a primeira pessoa que chega à fábrica chega às 3 da manhã para começar a coalhar o leite. E é o processo de pasteurização, que é a fase inicial do processo. E começa às 3 da manhã exatamente porque tem um método tradicional. A massa tem que descansar um número de horas pré-definido para depois começar a produção. E, portanto, começamos a trabalhar às 3 da manhã para fazer a expedição dos produtos, porque os produtos são distribuídos diariamente, porque são frescos. Começamos a trabalhar às 3 da manhã e normalmente acabamos às 5, 6 da tarde.